Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de nós, como Ele nos disse hoje, né? Não há outro nome aqui na terra, né? A não ser o nome sobre todo nome, Cristo Jesus. Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, concebido pelo Espírito Santo na mulher virgem, gerado à sombra do Onipotente, do qual, quando nós depositamos a confiança nele, quando nós perseveramos crendo, né, o confessa-se de boca e crê de coração, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses. Não fará para ti outros deuses, não adorará a imagem de escultura, amando o próximo como a ti mesmo. Deuteronômio 32:39, ele disse: Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. A Bíblia diz que do alto ele contempla, os seus olhos estão sobre todas as partes, quer sejam sobre os filhos de Adão ou os filhos adotivos, através do irmão Jesus Cristo, e tudo ele contempla. Ele abre a ferida e trata, ele tem o puro bálsamo e derrama, ele liberta dos grilhões, da morte, né? Ele tudo opera. Ele é o Pai dos Espíritos, ele mesmo disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, né? Tudo está sob o seu controle. Até mesmo aquele que já está julgado e vencido está sobre o seu controle, né? Ele não, nós sabemos o caso de Jó, que houve permissão para tudo, houve permissão, toca naquilo que ele tem, toca na sua família, toca na sua saúde, mas também houve restrição, deixa ele vivo. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 22, que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus. Não aceitei Deus na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Em nada ele atribuiu falta e foi restituído em dor, fartos de dias. Assim, todo aquele que crê em Cristo Jesus, jamais os planos são frustrados, segue segundo o seu direcionamento, não segue preocupado com o padrão deste mundo, amoldando segundo o mundo, mas segue esvaziando de si mesmo. Ele não se apacenta a si mesmo, ele veio para servir o próximo, assim como Jesus, né, como o próprio Deus, né, como o Filho do Homem. Ele veio para servir, assim como ele lavou o pé dos discípulos quando os filhos de Zebedeu discutiam quem seria o maior. Na verdade, ele nos ensina que o maior, né, é o Pai que está no alto e do qual é a sua cabeça, né, e ele tem a plenitude, herdou do Pai o direito de julgar os povos, as nações, herdou o poder e a autoridade do Pai pela submissão do coração, porque ele, o tempo em que aqui ele habitou até voltar de onde ele veio, ele foi submisso de coração, né? Ele serviu o povo, né? Ele libertava, curava, ressuscitava os mortos, né? Ele, como ele disse, eu vim buscar não justos, mas sim pecadores, né? Porque a lei ela serve para mostrar que todos estamos destituídos da sua glória. Antes mesmo de haver a lei, né, Adão ali já não tinha a glória de Deus, né, porque ele foi criado à semelhança. A imagem de Deus o criou à semelhança.
para que na imparcialidade de Deus ele caísse e conhecesse a ciência do mal, né? Por conta da imparcialidade, Deus disse: agora é como um de nós, né? A Bíblia diz que sois deuses, aqueles que estão ainda segundo a criatura, que não é uma nova criatura, porque Jesus disse, na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino dos céus. E Nicodemos, que era doutor da lei, dizia: como pode ser isto, eu já estando velho, entrar no ventre de minha mãe novamente? Mas Jesus lhe falava daquilo que é espiritual, e segundo a lei, como carnal, ele não compreendia aquilo que era do alto. Jesus estava falando de um novo nascimento através da água. A água não é a água do Rio Jordão, né, mas sim a palavra, que é viva e eficaz, que purifica. A água transformada no vinho, o vinho definitivo, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, né, e o Espírito. Homem nenhum pode alcançar, né, a não ser se for pelo céu. Assim, ele é perdoado pelos seus pecados. Homem nenhum tem o poder para perdoar, a não ser aquele que nos perdoa através do ato da cruz, mesmo porque não há expiação pelos pecados sem o sangue. E ele derramou o seu sangue, esvaziou o seu sangue carmesim, o único bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas que ouvem a sua voz. E assim nós perseveramos dia após dia. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E assim nós perseveramos, porque as advertências do teu Santo Espírito, que nos mantém no caminho, na retidão, na sinceridade, na integridade, com um coração reverente, com o temor de Cristo, que é o princípio da sabedoria, porque muitos são os que perderam o temor e o entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal e persevera segundo a imundícia, como Jesus disse, né? Como podeis vós falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Como ele sempre nos ensina: hipócrita, tira a trave do vosso olho para depois remover o cisco do olho do irmão. Pode um cego guiar outro cego? Né? Jesus nos chama para ser guias de cego, para resplandecer a luz sobre as trevas. Mas se aquele que não persevera segundo a luz, a condenação é essa: os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque a luz expunha suas más obras. E muitos hoje, por estarem na imundícia, rejeitam a verdade, rejeitam a luz da qual podia os salvar, e ainda desencaminham a muitos por doutrinas meramente humanas, que são impossíveis de os salvar, e ainda têm se condenado a si mesmo. Porque daquele dia e daquela hora ele dirá a muitos: amigo, como entraste aqui? Onde estão suas vestes nupciais? Porque estarão nus, envergonhados diante dele, né? E não terão resposta. Alguns ainda dirão: Senhor, mas eu fiz campanhas em seu nome, eu expulsei demônios, fiz curas. E ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, vós pertenceis ao ministério da iniquidade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, porque perseveram segundo o espírito do erro, e o próprio Deus permite as suas mentes cauterizadas, das quais acreditam em suas próprias doutrinas meramente humanas, suas próprias mentiras, que, se colocada na balança, palavras destituídas da sabedoria, a sabedoria da era dos perversos, desta era que já vai desvanecendo. Falamos com maturidade, né, na plenitude de Cristo, a sabedoria do alto pura, que sem hipocrisia, sem o fermento, assim como eram os fariseus, e muitos seguem segundo doutrinas de demônios, da qual ele tem nos advertido, né, para que todos aqueles que perseveram no ensino fiquem vigilantes, né, porque
como Paulo dizia, e assim nós temos que perseverar, estar sempre vigilante, né? Porque ele diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Por isso que é necessário o exercício constante da fé, adicionando as virtudes que há em Cristo, em nossa fé, né? A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a piedade como fonte de alegria, o amor, o dom supremo, né? Do qual há a forma correta de operar os dons irrevogáveis segundo o amor, sempre crendo, né? E as boas obras e fé caminham juntos, das quais acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. E assim nós perseveramos dia a dia, porque Ele é aquele que nos concede a sua graça, o favor imerecido, e nós perseveramos, porque Ele disse: aquele que perseverar até o fim, vencer as tribulações, eu dar-te-ei a coroa da vida. E Ele disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e será a minha mãe. A Jerusalém celestial jubilosa, quando adentrarmos, os aprovados, escolhidos, muitos são chamados, mas pouco escolhidos, o pequeno rebanho, e assim nós alcançaremos a coroa da vida. A mulher virtuosa, que é a noiva que está sendo preparada, irrepreensível para o noivo que nos conduzirá até o Pai, o marido espiritual, e houver o casamento, né? Será a mulher virtuosa que será a coroa para o seu esposo, né? Assim nós preservamos a coroa da vida, abraçamos a árvore da justiça, né? Porque sábio é aquele que ganha uma alma, que persevera segundo a justiça do alto, que segue não segundo o padrão deste mundo, mas sendo renovados pelo seu Espírito e pelo seu poder, dia após dia. E em mais um dia perseverantes em Cristo Jesus, até aqui nos sustentou o Senhor. E nós te pedimos, Jesus Cristo, continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa, derrubando a mesa dos cambistas, derrubando toda heresia, toda vã filosofia, doutrina que afasta o povo de ti. Convença o povo do seu pecado, dos seus maus caminhos, porque o Senhor disse que iria derramar o teu Santo Espírito sobre toda a carne, unir o povo num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, como mentes de Cristo. O Senhor é aquele que despedaça todo jugo, tira toda dureza do coração e converte. O Espírito Santo convence o homem dos seus maus caminhos. A água transformada num vinho novo faz a purificação, e o Espírito lhes concede a advertência para viver dia após dia segundo o seu querer, a sua vontade, que é agradável para as nossas vidas, vivendo de forma sábia para que os dias vão bens e longos nessa terra, rumo à salvação e à vida eterna. E em mais um dia, nesta fé e perseverança, e nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, o Deus Altíssimo, o Pai, o Filho, o nosso único bispo e bom pastor de nossas almas e nosso sacerdote real e santo, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, e o Espírito Santo que habita num coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e nós somos gratos a Ti, nosso único e Senhor. É que nós te agradecemos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.